Boa noite. Veja nesta edição. Legislativo analisa programa municipal para a proteção de crianças e adolescentes. É retirado do pai e da mãe, por algum motivo. A família se dispõe a ficar, o avô, a avó, o tio, o padrinho, o irmão, mas precisa de um subsídio do governo. Cláudia Furlaneto e Paulo Pontual debatem vinda de estrangeiros para Passo Fundo. Nós temos a precariedade da saúde pública, da segurança, da educação. Vamos conseguir dar educação para esse povo? Segurança, saúde? Nós não temos saúde para o nosso povo. Hoje no Brasil ninguém mais não morre mais de fome. E não é a realidade do país dele. Então, assim, hoje nós temos uma condição muito melhor que a condição da África. Está em análise na Câmara de Vereadores o projeto de lei que pretende instituir o programa de guarda subsidiada em Passo Fundo. A iniciativa do Poder Executivo vai contribuir com o atendimento e a proteção de crianças e adolescentes que tiveram os direitos violados. O secretário de Cidadania e Assistência Social explica os detalhes na reportagem. Tudo isso está preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou este ano 25 anos de existência. Nós temos aí as nossas casas de acolhimento, que já melhorou bastante o acolhimento das crianças. Temos 4 casas, né, sendo uma conveniada, que é o Lar Mineiro Lopes, e as demais que são administradas pela Prefeitura. Casa Roberto Zanata, Herbert de Souza e Anita Garibaldi. Essas casas, elas são mantidas pelo município com monitores concursados. O prefeito Luciano Azevedo, em 2013, quando assumiu, chamou 18 concursados para trabalhar. Temos as equipes técnicas, psicólogo e assistente social, e administrado pela alta complexidade da proteção especial, que tem a nossa coordenadora Elenir Chapuz. Reduzir o acolhimento institucional é uma das principais medidas do programa. Para isso, o município tem o desafio de estimular a convivência familiar e comunitária em ambientes protetivos. Importante dizer que nós, em Passo Fundo, desde 2013, temos o Família Acolhedora. Foi um projeto de lei de 2011, desta casa, inclusive, de autoria do vereador Patrick Cavalcante, e o projeto de lei, em 2013, recebeu o reforço do prefeito Luciano, colocando lá, então, equipe técnica, um psicólogo e uma assistente, a Andréia Fávero e a Bárbara de Oliveira. As duas, com a coordenação da Elenir, então, alavancaram o Família Acolhedora, que são famílias que se habilitam, se cadastram e depois de habilitadas podem acolher uma das crianças ou adolescentes, que irão 1 ou 2, 3, enfim, conforme a avaliação da equipe técnica. Ao invés de ir para a casa de acolhimento, vão para a família acolhedora. Por fim, o que é o nosso projeto que está na Câmara para ser votado este ano de 2015? É o guarda subsidiada. O objetivo é semelhante, é evitar que a criança ou adolescente que teve algum direito violado e que por ordem judicial tem que ser retirado de sua família, vá para uma casa de acolhimento. O programa também quer preservar os vínculos e promover a reintegração das crianças assistidas. Fazer com que essa criança e esse adolescente fique na família parental. Por exemplo, é retirado do pai e da mãe, por algum motivo, a família se dispõe a ficar, o avô, a avó, o tio, o padrinho, o irmão, mas precisa de um subsídio do governo. Então o governo vai subsidiar, vai ajudar, diferente da família acolhedora, que é qualquer família que se cadastre e que se habilita. Então são 2 projetos de lei, são 2 leis que, embora tenham um caráter diferente no sentido de acolhimento, a essência do projeto é a mesma. O secretário esclarece de que forma a guarda subsidiada vai funcionar em Passo Fundo. Estima-se que, em média, 60 crianças e adolescentes precisam ser afastadas dos pais todos os anos. Negligência, violência sexual, muitas vezes a morte de um pai, de uma mãe, acabam não tendo com quem ficar. O prejuízo
né, tem que ser menor. O direito da criança já está violado quando ela é retirada do núcleo familiar. A criança muitas vezes não quer, é uma violação. E nós, como gestores, como Estado, e o prefeito Luciano tem se preocupado com isso, no sentido de investir nesses acolhimentos, onde o tratamento com a criança vai ser um tratamento mais individual. O programa de guarda subsidiada garante a todos os envolvidos acompanhamento direto da rede de proteção, que envolve as secretarias de Cidadania e Assistência Social, Saúde, Educação e Habitação. Na prioridade, na educação, né, colocando no MEI, colocando numa escola de ensino fundamental, ou uma escola de ensino médio, colocando numa clínica de odontologia, quando precisa de tratamento odontológico, atendimento médico, enfim, tudo isso é o objetivo que se tem, tanto na lei do Família Acolhedora, quanto na lei da guarda subsidiada, inclusive constando no Estatuto da Criança. Então, esta rede, ela sempre está à disposição da sociedade, mas se tratando de um acolhimento, ela tem que ser prioritário. Ao participar do programa, a família guardiã terá direito a um auxílio financeiro, equivalente a um salário mínimo por criança ou adolescente atendido. Esse projeto ele foi construído em muitas mãos. Ele foi construído com a PGM, com a equipe técnica do CREAS, com a equipe técnica dos CRAS, com o Ministério Público e com o Judiciário, com o apoio da Câmara de Vereadores. Eu quero dizer que toda a sociedade civil organizada e as equipes técnicas ajudaram a construir esse projeto. É um salário mínimo por criança, chegando até 4 salários mínimos. Ou seja, se eu acolher 8 sobrinhos meus que tiveram algum problema lá com meus irmãos, enfim, e eu vou acolher por um período, eu não vou receber 8 salários mínimos, eu vou receber 4 salários mínimos. Pois bem, se a criança for especial e nesse momento precisar de um auxílio maior, porque daí precisa ter alguém para cuidar, para auxiliar, é possível, analisando, tendo uma análise, que o município repasse mais um salário, ou mais um valor acima de um salário mínimo. O projeto de lei estabelece a criação de uma ficha de cadastro com os dados das famílias que têm intenção de participar do programa. Muitas vezes, ter uma casa humilde não significa que você não estará habilitado tanto para a família acolhedora quanto para a guarda subsidiada. A equipe técnica, o Judiciário e também o Ministério Público vão analisar o que é mais importante para a família, para a criança, melhor dizendo. O que é melhor para a criança, o que é melhor para o adolescente, é o que vai ser aprovado pela equipe técnica, que vai habilitar ou não a família. O presidente do Legislativo, o vereador Márcio Patucci, esteve na Secretaria de Segurança Pública do Estado para esclarecer a questão da reforma da Central de Polícia de Passo Fundo. Ele aproveitou para explicar a necessidade de agilizar a obra, que está parada por atrasos no repasse de verba do governo. O parlamentar também solicitou a ampliação do policiamento comunitário, que tem contribuído para a diminuição dos índices de criminalidade. E amanhã acontece uma mobilização nacional pela cura do câncer infantil e juvenil. Em Passo Fundo, o MEC Dia Feliz vai arrecadar recursos para melhorar o sistema de atendimento da Casa de Apoio da Liga Feminina. Atualmente, 240 pessoas são assistidas pela entidade. Para participar, basta adquirir antecipadamente o ticket do lanche com a Liga. O valor é de R$ 13,50. Informações pelo telefone 3045 4560. E veja no próximo bloco uma entrevista com Cláudia Furlaneto e Paulo Pontual sobre a vinda de estrangeiros. Seu gatinho está com as vacinas em dia? A vacinação básica é fundamental para proteger o seu pet contra várias doenças. Nos gatos, a primeira dose deve ser aplicada aos 45 dias de vida. A segunda dose 30 dias após a primeira, acompanhada da vacina antirrábica. O Compata recomenda o reforço anual das vacinas no seu pet. Fazendo isso, você garante saúde e segurança para você e seu bichinho.
Sob o efeito de álcool, o condutor tem o seu tempo de reação alterado. E isso no trânsito significa que você vai precisar de alguns metros a mais para parar o seu veículo. E isso pode ser a diferença entre a vida e a morte no trânsito. Então, atenção, condutores e pedestres. Se beber, não dirija. A chegada de estrangeiros a Passo Fundo agrada parte da população, mas a outra parte está preocupada. Afinal, estamos preparados para receber estes grupos? Assista a entrevista. Eu estou com a vereadora Cláudia Furlaneto, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e também o vereador Paulo Pontual. Vereadora Cláudia, a senhora sempre defendeu, então, a vinda dos imigrantes para Passo Fundo, porque no século XIX nós recebemos, então, italianos, alemães, espanhóis, portugueses, e hoje nós estamos recebendo outros povos. Então, de fato, não tem como não apoiar e não acolher. O nosso país vive, então, um momento, e quando eu falo um momento, eu falo aqui de 8, 10 anos, que se iniciou a vinda, então, de imigrantes, principalmente da África, né, imigrantes africanos e imigrantes indianos, de Bangladesh. Então, estivemos firmes no sentido de um país fortalecido para poder receber. O Brasil tem um histórico de migrações, não só os que vieram, mas muitos brasileiros estiveram, então, em outros países da Europa para fazer exatamente o que os novos migrantes estão fazendo hoje aqui no Brasil, que é poder trabalhar e enviar, então, os recursos financeiros para suas famílias que lá ficaram em condições precárias de sobrevivência. Vereador Paulo, então Passo Fundo é vista como uma cidade aí de muitas oportunidades, como a vereadora Cláudia estava falando. Por que o senhor é contrário, então? Eu sou contrário aos imigrantes, não é que eu seja contrário. Eu discordo que não há um controle da quantidade de imigrantes, tanto na nossa cidade como no nosso país. A questão e a maneira que a vereadora comparou de que no século XIX os imigrantes só trouxeram coisas boas para o nosso país é fato. Realmente, naquela época existia terra, naquela época existia falta de mão de obra, naquela época existia condições de moradia, existia condições totalmente diferenciadas do que existe hoje. Hoje não. Hoje nós temos uma situação de um país chamado Brasil que está acostumado a questão de querer resolver o problema dos outros e não resolver o problema do brasileiro. E eu estou cansado de dizer que logo aí à frente o problema do desemprego ia se ampliar, a questão das moradias ia trazer um transtorno muito grande com um número proliferado dos imigrantes e, de fato, nós estamos vivendo essa situação hoje aqui. Eu quero saber quem é que vai responder por isso, numa situação que hoje, com essa crise que está dentro do nosso país, a questão do desemprego ampliou muito mais a falta de emprego. Aí eu quero dizer o seguinte, essas pessoas vão viver de quê? Nós temos a precariedade da saúde pública, da segurança, da educação. Vamos conseguir dar educação para esse povo? Segurança, saúde? Nós não temos saúde para o nosso povo. Então, assim, não existe controle. Tá? As porteiras do Brasil estão abertas. Não posso concordar com isso. Vereadora Cláudia, o que a senhora pode dizer, então, depois da afirmação do vereador Paulo Pontual? Então, primeiro, eu penso que falta informação. Assim, eu estive, inclusive, em Brasília agora, participando da cúpula do Mercosul, onde o tema era a questão migratória entre 10, 15 países que aí fazem parte. E discutimos essa questão de fronteiras, inclusive uma das coisas que me deixou feliz e que discutiram, todos os países foram unânimes, de dizer que não só podemos recebê-los, mas como queremos recebê-los legalmente. Legalmente, eles não precisam mais entrar no nosso país de forma ilegal, que isso também incorre a risco a própria vida deles. Dizer que Brasil hoje ninguém mais passa fome.
Hoje o Brasil ninguém mais não morre mais de fome. E não é a realidade do país dele. Hoje nós temos uma condição muito melhor que a condição da África. Então o que a gente pode dizer? Quem tem o dever, né, da missão humanista que o Brasil tem, e não são só o Brasil, são todos os países que fazem parte do Mercosul. Então eu penso que é muito fraco a tese, a teoria de que quem vai pagar por isso e que quem vai ocupar, ou como é que vai se dar o desemprego. Em relação à educação, também eles não precisam ser educados no Brasil, porque eles vêm para cá falando 5 línguas. Né? A educação deles lá era diferente da nossa. Então, assim, temos que acolher. Não existe possibilidade alguma deles tirarem trabalho de quem está aqui, porque eles vêm e ocupam vagas que estão vagas que ninguém quer. Bom, desemprego. Daqui a pouco, os empresários que os contrataram precisam... Vivemos agora, esse primeiro ano, um momento de crise mundial. Né? Há pouco tempo teve uma crise mundial e o Brasil passou ileso. Agora temos um segundo momento de crise e agora sim estamos sentindo alguma coisa da crise. Agora. Então, assim, muito claro, conversas franquíssimas em Brasília. No momento que eles forem demitidos, eles são imigrantes econômicos. Eles vão sair do país, vão sair do Brasil e vão para países que, de fato, possam dar essa resposta econômica para eles. Então, eles não vão ficar desempregados aqui no nosso estado, no nosso território. Vereador Paulo Pontual, então, para encerrarmos a entrevista, o que o senhor pode afirmar, o que o senhor pode trazer aos nossos telespectadores diante do que foi mencionado, então, hoje? Bom, essa questão da reunião dos países do Mercosul, a gente vê um diferencial muito grande, que o Brasil tem porteiras abertas. Esses países que, inclusive, fazem parte do Mercosul, eles não têm porteira aberta. Eles têm, simplesmente, a identificação e só vai estar lá quem estiver legal. É fácil jogar para o Brasil esse compromisso, numa simples reunião. Agora, eu não posso concordar com a vereadora no sentido de dizer que não vai trazer problemas da questão do desemprego. Trouxe, vai continuar trazendo e vai se somar muito mais. Porque o empresário hoje, ele visa lucro. E entre ele contratar um brasileiro que custa 1.000 e um estrangeiro, um imigrante que custa 500, ele vai optar, com certeza, para contratar o de 500. A gente sabe que existe um grupo de empresários que só visa ganhar dinheiro. Agora, eu também não posso admitir de que essas pessoas possam vir para o Brasil e que o mais importante para eles é somente falar 3 línguas e não se preocupar com a questão da educação. Eles que são adultos e que falam 3 línguas, pode até ser que não tenha, ou 5 línguas, pode até ser que não tenha importância. E agora, eles vão criar família dentro da nossa sociedade. E a educação para esses filhos, de que forma vai se dar? O brasileiro que tem o costume, é que nem coração de mãe, está de porteiras abertas, venha quem tem que vir, e quem tem vai ter que assumir. Não, o governo tem que assumir. Assumir o compromisso, ele tem que resolver, mas ele não assume, ele joga para a sociedade, ele joga para os empresários, ele joga para todos nós um compromisso que teria que ser feito por ele e criado estrutura antes de abrir fronteira. Por que nos outros países não acontece isso? Por que nos Estados Unidos só entra quem tem emprego comprovado, certo? Quem comprova o emprego, quem comprova que está lá dentro, quer dizer dos imigrantes desses países a qual a vereadora citou, certo? Não entra. E por que o Brasil entra? Não é questão de coração, é questão de responsabilidade. Bom, sem dúvida, o assunto aí renderia mais um debate. A vereadora Cláudia estava querendo falar um pouquinho mais aqui do meu lado, mas a gente vai deixar o assunto para um Câmara Debate no estúdio. Então fique ligado em nossa programação, que em breve, em algumas semanas, teremos os 2 vereadores e outros convidados no estúdio da TV Câmara. E o Jornal da Câmara desta sexta-feira termina aqui. Uma boa noite e um ótimo final de semana.